amada igreja, tudo bem com vocês? A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, olha só, dia 6 de setembro estaremos retornando com os nossos cultos no templo. Então, continue orando, fique atento, porque ao longo dessa semana estaremos enviando em nossas redes sociais e também no site maiores informações e orientações sobre como será esse nosso retorno, tá bom? Vamos ler juntos a palavra de Deus? Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 126 e leia comigo. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isto estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão em alegria. Aquele que leva a valiosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, com os seus molhos nas mãos. Amém. Glória a Deus. Senhor tem nos abençoado, nos guardado, nos ajudado até aqui. Estamos felizes porque grandes coisas Ele tem feito por nós. Ore comigo neste momento. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, porque Tu tens nos abençoado, nos guardado e sustentado até aqui, Senhor. Queremos neste momento, Deus, entregar a Ti nosso coração, nosso louvor, a nossa adoração, Pai. A Ti que és o Deus digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então aceita, Pai, o nosso culto, Senhor, que faremos a Ti, entregaremos a Ti, Senhor, neste momento. Abençoa os meus irmãos que estão assistindo esse vídeo agora, Pai. Toda a Tua igreja, Deus, esteja com cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos ofertar neste momento. As contas da igreja vão aparecer e você tem a oportunidade de estar entregando o teu dízimo, a tua oferta de maneira virtual, de maneira online. Faça isso com alegria no coração, um coração cheio de agradecimento, porque o Senhor tem nos abençoado. Amém? Que Deus continue guardando a sua vida e a sua família. Amém. Um forte abraço.
Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que é feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo
Nabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Olá, meu povo, graça e paz. Como você está? Tudo em paz com você? Vai bem? Sua vida, sua casa, sua família? Estamos felizes. Tantas razões, e uma delas porque se aproxima o tempo de estarmos juntos, ainda que um pouquinho longe, né? Com distanciamento, mas se Deus quiser, daqui a pouco pelo menos a gente vai se ver ali no nosso templo. Guarde bem essa data, se Deus quiser, dia 6 de setembro, primeiro domingo de setembro, retornaremos com nossa empolgação, com o desejo do nosso coração de juntos louvarmos ao nosso Deus, né? Que o Senhor esteja nos abençoando e manifestando sobre nós a sua misericórdia. Convido você para fazermos uma oração, pedir que Deus esteja nos abençoando nesse tempo, que a sua palavra fale aos nossos corações aquilo que Ele sabe o que nós precisamos. Deus conhece a minha vida, conhece a sua vida, conhece o seu coração, Ele sabe do que nós precisamos. Então vamos orar. Pai, eu quero te louvar nesse momento, te agradecer por tantas bênçãos. Muito obrigado pela nossa salvação, pela nossa libertação. Obrigado por nos dar entendimento acerca do Senhor, da palavra. Muito obrigado, Senhor. Também obrigado por esse tempo que se aproxima de retornarmos à tua casa para juntos ali presencialmente, Senhor, nós te cultuarmos, te bendizermos. Oramos por esse retorno para que o Senhor esteja verdadeiramente cuidando de tudo, daquilo que é necessário e também nos protegendo. Obrigado por cuidar de nós, por sua proteção. Obrigado por cuidar da sua igreja, do seu povo, não apenas nós, Pibicrato, mas por cuidar do seu povo, da sua igreja de uma forma geral. Muito obrigado, Pai, que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Tu sabes o que nós precisamos, Tu conheces a nossa necessidade, Tu sabes qual é o desejo da nossa alma. Então, Pai, fala conosco através da Tua palavra nesse momento. Que a Tua palavra ouvida, entendida, compreendida, seja aplicada no nosso dia a dia. Que possamos dispor o nosso coração para obedecer a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que a Tua graça seja derramada continuamente sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então vamos lá. A palavra do Senhor para nós se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Como tema da nossa reflexão, nós vamos dar o tema oscilando na jornada de fé, oscilando na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. 1 Reis, capítulo 19, trata de uma história bastante conhecida. Você certamente já ouviu falar, conhece a respeito dessa história. Mas vamos ler 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 18. Vamos ler? Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe:
Que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Essa foi a oração de Elias. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nício, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Sefate, de Abel-Meloá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que esta palavra poderosa esteja em nossos corações e que também tenhamos disposição de aplicá-la, à nossa vida de uma forma prática, na vivência do dia a dia. Meus amados, a maioria de nós, a maioria dos cristãos, já passou ou experimentou por momentos bem distintos e antagônicos na nossa caminhada cristã. Você que nos assiste, você que está ouvindo essa mensagem, certamente já passou por isso. Nós, com muita humildade, nós podemos admitir isso e com muita certeza no nosso coração, já tivemos momento de estarmos no topo da montanha. Momento onde nós celebramos vitórias,
tivemos, nossos momentos de glória, mas também nós já tivemos nosso momento de declínio, momento de vale, de fracasso e de derrota, vales bem profundos. Vivemos momentos de oscilações em nossa caminhada da fé, em nossa jornada cristã. Até mesmo aqueles que mais se destacaram, aquelas figuras ilustres do cristianismo, em seus grandes papéis e relevantes no reino de Deus, já passaram por momentos assim. O bom é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não nos esconde essa realidade. Eu entendo que há um propósito nisso, porque nós podemos sim, irmãos, aprender nós não aprendemos apenas com os acertos dos grandes homens de Deus, mas nós aprendemos também com os seus erros. Nós podemos aprender tanto com o sucesso, assim também como nós podemos aprender com os momentos de fracasso que eles vivenciaram. O texto que nós acabamos de ler trata exatamente de uma figura bíblica que é bastante conhecida, e ele já passou por momentos assim. Nós não podemos tratar a história de Elias apenas no capítulo 19, porque não seríamos justos com ele, com sua história, com seu legado. Elias não teve apenas o capítulo 19 aqui, o Monte Horebe aqui, especificando sua realidade de vida. Elias teve o 1 Reis 18, falando do Monte Carmelo, de uma situação bastante diferente, bastante contraditória ao que a gente acabou de ler. Então a Bíblia nos apresenta de forma bastante detalhada a sua realidade. Então nós vamos falar um pouco sobre a vida de Elias, profeta Elias, o que esse homem tem a nos ensinar. Certamente muitas coisas, como disse Tiago em sua carta, Elias, um homem semelhante a um de nós, um homem com os mesmos sentimentos, com as mesmas debilidades, mas Deus usou poderosamente. Quem era esse homem? Quem foi Elias? O que nós sabemos sobre Elias? Qual foi a relevância da sua vida, da sua história, do seu ministério para o povo de Deus? Ele é conhecido em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, também trata sobre ele, faz parte da história gloriosa ali relatada nos Evangelhos, no Monte da Transfiguração, quando ele se apresenta ali também com Jesus. O profeta Elias, ele possui um papel muito ativo na narrativa bíblica. Período que ele viveu, que tempo que ele exerceu o seu ministério? Elias exerce o seu ministério no século 9 a.C., durante os reinados do rei Acabe e do rei Acasias, especificamente no Reino do Norte. Quando ele lidera, ou quando ele começa o seu ministério, na época de Elias, o reino de Israel já havia se dividido em dois. A gente bem sabe, Judá, reino do sul, com capital em Jerusalém, e Israel, reino do norte, com capital em Samaria. A Bíblia não fala muito sobre a vida pessoal dele. Não trata muito sobre sua vida pessoal, particular e familiar. Ele era um tisbita, de uma cidade, Tisbe, o nome da cidade, morava em Gileade, a leste do Rio Jordão. E o seu nome significa Jeová é Deus. Sua história é relatada nos livros de 1 e 2 Reis. Seu ministério não começa com muita introdução, não tem muita introdução, mas termina com uma descrição maravilhosa, com a sua ascensão aos céus, naquele redemoinho, aquela situação toda que acontece ali. Ele profetiza numa época extremamente difícil da história do povo de Deus, especificamente do ponto de vista religioso, período de decadência, período de crise espiritual. Então, nesse tempo, Elias vive também um tempo quando o Reino do Norte alcança sua melhor posição econômica, desde que havia ocorrido a separação após a morte de Salomão. No momento, ele atravessa um dos piores períodos da história. Ele é chamado, enquanto Israel atravessa um dos piores momentos de sua história, Deus chama Elias para exercer o seu ministério. O seu ministério foi marcado por uma profunda crise moral, social e espiritual. Isso que estava acontecendo na nação.
assassinatos, idolatria, fome e miséria. Mas em meio a toda essa situação, Deus levanta um homem com coragem, determinação para ser o seu porta-voz. Então, Elias vive um momento de oscilação. Então ele viveu dois momentos bem marcantes. Aqui eu queria usar esses termos para tratar sobre esses dois momentos de Elias. Dois momentos bem marcantes em seu ministério que nós poderíamos chamar o do Monte Carmelo e o do Monte Horebe. Quando eu falo Horebe, eu falo é a mesma coisa que Sinai. Sinai é no grego e Horebe é no hebraico. É o mesmo monte, a mesma localização. Então nós vamos tratar que os momentos de Elias foi o Carmelo e Horebe. Momento de topo da montanha para o vale profundo que foi o Monte Horebe. Então, no Monte Carmelo, esse foi o seu momento de apogeu durante o seu período ministerial. Um tempo de grandes vitórias. Deus fez coisas extraordinárias. Você pode ver aí no capítulo 18 de 1 Reis, coisas maravilhosas na vida, através da vida do profeta nesse tempo. O que a gente pode perceber nesse tempo? Esse tempo de Carmelo foi marcado na vida de Elias pela ousadia, especificamente naquele momento de confronto com os profetas de Baal, momento de coragem, ele enfrenta toda aquela situação, um momento também de confiança em Deus, de intrepidez, momento de determinação, momento de disposição, dependência de muita fé em Deus. Esse foi o momento do Carmelo, o momento do apogeu no seu ministério, um tempo de muito sucesso, de vitória, tempo em que ele encara desafios, grandes maravilhas são operadas, grandes realizações o Senhor faz através de sua vida. Digamos que esse foi o tempo da persistência do profeta Elias. Mas, no entanto, a vida não é feita apenas de flores, de momentos bons, de topo da montanha, não. Ela tem também seus momentos de declínios, de vales, de espinhos. E Elias viveu um outro momento bem diferente, bem antagônico àquilo que ele vivenciou e experimentou no Monte Carmelo. Foi o que a gente acabou de ler, 1 Reis 19. Um momento, eu creio que a gente precisa ler as duas situações para a gente comparar. Você conhece o 1 Reis 18, você tem uma visão, você tem uma noção, uma ideia da vida do profeta, e 1 Reis 19 você tem outra. A gente vai percebendo isso, que em pouco tempo, a gente não sabe quanto tempo, mas em pouco espaço de tempo, Elias toma um rumo diferente, uma jornada diferente, completamente contrária, oposta àquilo que ele estava vivendo até então. E tudo acontece quando ele recebe uma carta de Jezabel, Jezabel, uma rainha perversa. Alguém já disse, o comentarista já disse, que Jezabel é o diabo de saias, porque ela é esposa de Acabe, do rei Acabe, ela que determinava, ela que mandava, ela intimidava as pessoas, todos tinham medo de Jezabel. E ela manda um bilhete, uma carta para Elias, e através dessa carta, dessa mensagem de Jezabel, a vida do profeta Elias foi redirecionada e ele agora passa a percorrer, ele desce desse monte, ele desce desse momento de vitória, ele desce desse momento de apogeu, ele desce desse momento de conquista e vai caminhando para uma outra realidade. Agora ele vai viver o seu momento de Monte Horebe. Esse momento também tem suas características, seus distintivos próprios, que boa parte deles, na maioria das vezes, são indeléveis, Muitas dessas marcas, elas não são removidas. O momento de Horebe do profeta foi marcado pelo medo, pelo desânimo, pela desconfiança, pela covardia, pela insegurança, pela indiferença, pela desesperança, pela incredulidade e também por sua desistência. Enquanto no Carmelo havia persistência, no Monte Horebe o que havia na vida de Elias era a desistência. Então Elias teve seu momento de fracasso, de esgotamento, de fuga, de esquecimento e frustração.
Sendo que foi nesse momento de Monte Horebe, nesse tempo que ele teve, eu creio que a experiência mais profunda que ele vivenciou pessoalmente, né? Teve uma experiência muito marcante em sua vida. Eu creio que a experiência dele com Deus no Carmelo foi de uma forma mais geral, né? Mais visível a todos, e no Monte Horebe foi uma experiência muito mais individual, muito mais particular. No período anterior, Deus fizera grandes coisas através do profeta. A gente vê isso, Deus falando, né, através da vida dele, usando Elias de forma gloriosa. Mas no Horebe, nós vemos Deus tratando com ele. É como se no Monte Carmelo Deus usa o seu instrumento, Deus usa o seu vaso, né? Deus usa o seu servo, e agora no Monte Horebe Deus vai tratar com o seu servo, Deus vai tratar com o seu instrumento. Então Elias viveu nesse pêndulo, Carmelo, Horebe, e um momento de Monte Carmelo e um momento de Horebe. E se faz necessário ressaltar que o caminho do profeta até o Monte Carmelo, se nós acompanharmos a leitura bíblica, o momento de caminhar para o Monte Carmelo foi todo um caminhar direcionado por Deus. Escute só, você vai ver que Deus fala para ele, faça isso, diga isso, é isso. Nós vamos ver que Deus direciona a vida de Elias e ele chega ali no Monte Carmelo com todas aquelas experiências, diferentemente do caminho que ele percorre até o Monte Horebe, quando foi um caminho traçado por ele mesmo. Ele escolheu o seu caminho, ele traça ali a sua própria estrada. Isso Deus fala ao nosso coração. E aonde ele chega. Então, quando nós traçamos o nosso caminho, quando nós fazemos as coisas segundo o que nós sentimos, segundo a nossa própria realidade, é exatamente aonde nós vamos parar. Quando Deus nos conduz na estrada, nós vamos para o Carmelo. Você está entendendo? Quando Deus conduz a nossa história, nós vivemos isso que o Senhor tem para nós. Mas quando nós mesmos começamos a conduzir a nossa trajetória, começamos a conduzir o nosso tempo, o nosso caminhar, nós chegamos exatamente a esse lugar. O Monte Horebe foi uma jornada íngreme, na qual o profeta se arvorou sozinho. Diante dessa circunstância que o profeta experimentou, diante dessa oscilação em sua jornada, Carmelo e Horebe, eu gostaria de tratar com os irmãos, com os amigos, você que está nos assistindo, sobre três pontos básicos em relação a essa situação. Primeiro, então vamos lá, o primeiro ponto sobre essa situação. O que nos faz tomar o rumo do Monte Horebe? Por que nós descemos tão rápido do Carmelo? Por que nós percorremos essa estrada? Veja só, Elias se deixou vencer por uma situação, irmãos. Analise bem. Elias se deixou vencer por uma situação, comparadas com as anteriores que ele experimentou, extremamente pequena. A ameaça, apesar de Jezabel ser quem ela foi, uma rainha perversa, ímpia, com toda aquela sua história, mas assim, Elias, ele tinha experimentado o poder de Deus, ele tinha visto coisas maravilhosas, sobrenaturais, espetaculares, que Deus tinha feito ali sobre o povo, né? Só mesmo, por exemplo, depois da situação dos profetas, ali no capítulo 18, que os profetas são assassinados, são mais de 450 profetas, que acontece ali essa situação. Depois vem a situação da chuva, que ele diz para cada que vai chover e Deus manda chuva, né? Elias viveu a situação, só que o que acontece? O que foi que aconteceu? Quando ele recebeu essa afronta, essa carta, essa ameaça de Jezabel, ele simplesmente esqueceu. É como se tivesse dado assim um branco na mente de Elias. Ele esqueceu do poder de Deus. Isso está registrado na Bíblia para mostrar o que pode acontecer comigo e com você.
Quão facilmente, irmãos, nós nos esquecemos do glorioso poder, do imensurável poder de Deus, das demonstrações. Eu tenho certeza que você já experimentou isso, você já sentiu isso, já vivenciou isso, demonstrações maravilhosas do poder de Deus, mas que em algum momento, por alguma situação tão pequena, aí a gente fala que Elias, ele se deixou levar por uma situação pequena, e a gente lembra que não são as grandes pedras do nosso caminho que nos atrapalham, que nos fazem mudar de rumo, que nos fazem tropeçar, mas sim as pequenas, não são as grandes, mas sim as pequenas. Então, numa carta de Jezabel, o cara que enfrentou mais de 450 profetas, encarou o rei Acabe, agora com uma carta de Jezabel, ele simplesmente esmorece, ele desmorona. Então, de forma bastante rápida, ele esqueceu das lições aprendidas no Querite, quando Deus leva ele a ser sustentado pelos corvos, naquela situação de seca. Ele se esquece de Sarepta, quando há o milagre ali sobre aquela viúva, também em relação ao filho da viúva. Ele esquece do que aconteceu no Carmelo, ele esqueceu. Como é perigoso! Como é perigoso nós esquecermos dos feitos de Deus na nossa vida e através da nossa vida. E é perigoso porque, olha, para onde ele segue, que trajetória, que estrada ele segue, porque ele simplesmente esqueceu. Eu penso que uma das coisas que nos faz também mudar de rota, tomando esse rumo do Monte Horebe, além do fato de esquecer, que a gente já mencionou, está associado às nossas expectativas sobre o agir de Deus. Durante aquela experiência de Reis, 1 Reis 18, dos profetas ali sendo exterminados, os profetas de Baal, imagino que havia no coração de Elias uma grande expectativa de que as coisas mudassem. Não, agora Israel vai tomar um rumo diferente. Vai ser agora, eles vão se arrepender, eles vão se voltar para o Senhor, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Eu creio que houve essa expectativa no coração de Elias, então ele acreditava que as coisas seriam realmente mudadas, mas olha, e elas seriam sim, as coisas iriam mudar, a nação iria, digamos assim, ser julgada, haveria um julgamento, mas não era no tempo de Elias. E quando Elias não viu isso, juntou-se a ameaça. Eu creio que juntou tudo ali, a ameaça de Jezabel, quem ela representava. Eu creio que a sua expectativa frustrada levou Elias a tirar conclusões e que possivelmente a sua missão teria fracassado. Então Elias chegou à conclusão de que não adiantou. Toda aquela situação vivenciada no Carmelo, tudo aquilo ali, e talvez ele imaginasse que Acabe fosse chegar em casa e fosse tomar jeito de homem, fosse tomar uma posição de liderança no seu reino, na sua casa, porque quem mandava no reino não era Acabe, era Jezabel. Mas infelizmente Acabe não toma uma postura e Jezabel continua ainda com a sua atitude. E aquilo ali para Elias foi assim, muito frustrante. Ele se decepciona e ele se cansou da situação. Então ele não teve uma outra opção a não ser chegar a uma conclusão de desistir, e inclusive não só da sua própria missão, da sua missão, mas inclusive da sua própria vida. Então, qual foi o erro de Elias? Qual foi o que nós podemos aprender nesse primeiro ponto? Que o seu erro foi esquecer do que Deus havia feito, esquecer do poder de Deus, do majestoso, do soberano poder ali demonstrado nas experiências anteriores, e criar expectativas segundo a sua própria lógica, segundo o seu próprio entendimento. E dessa feita, com essa situação, ele se decepciona, ele já estava cansado, ele já estava desanimado, então junta o cansaço físico, o cansaço mental e o cansaço espiritual, a decepção. Ele achou que a situação ali não tinha mais como mudar. Então esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto dessa história que nos chama a atenção é sobre como Deus trata. Como é que Deus trata aquele que está no Monte Horebe? Como é que Deus olha para aquele que está vivendo uma situação de declínio, uma situação de vale? Como é que Deus olha? Deus se importa com essa pessoa? Sim. Deus, ele não se coloca indiferente, ele não deixa de lado, ele não abandona. A gente vai ver aqui no texto
né, como é maravilhoso. Elias faz toda essa situação, toma seu rumo, segue para o monte, vai caminhando aí, e Deus coloca uma companhia, gente. Como é maravilhoso nós atentarmos para isso. Deus preparou, providenciou não apenas alimento, mas providenciou uma companhia para Elias naquele seu momento de fracasso. Veja o versículo 7. Versículo 7 diz que o anjo do Senhor, amados, o termo anjo do Senhor aqui é um termo usado no Antigo Testamento para referir-se à segunda pessoa da Trindade. Imagine quem foi que Deus preparou para que tivesse ali acompanhando Elias naquela trajetória. Isso mostra como Deus cuida dos seus. Mesmo Elias se jogando a toalha, se rendendo à situação, Deus não abre mão daqueles que Ele escolheu. Aí ele tem essa companhia maravilhosa, um alimento sobrenatural. Deus provê, Deus se importa, Deus cuida, Deus alimenta, vai ao encontro do profeta. E eu imagino que Deus tinha que tratar com Elias, tinha que ajustar com Elias algumas coisas. Aquele momento, o momento de Horebe, era um momento talvez necessário, para que algumas coisas na mente de Elias fossem consertadas, para que alguns conceitos fossem trabalhados. É assim na minha e na sua vida. Quando nós atravessamos esse momento, quando nós passamos por esse momento, o momento do Monte Horebe, aquele momento de cansaço, de entrega, de desistência, de falta de ânimo, falta de coragem, Deus está querendo tratar comigo e com você. E Deus dirige a uma palavra para ele, interessante. Deus não exorta aqui, Deus não chama a sua atenção. Ô Elias, isso é comportamento de um cristão. Ô Elias, isso é atitude que você está tomando. Rapaz, você é um homem de Deus. Deus manda um anjo no primeiro momento, né? E veio a palavra do Senhor para ele e diz assim: o que você está fazendo aqui? Essa foi a palavra de Deus para ele. Ou seja, aqui não tem nada para você fazer. Não existe coisas para você fazer aqui. Não tem nada para você realizar. Esse lugar aqui não é para você estar. O que você está fazendo nesse lugar, Elias? Então essa pergunta tem um grau de importância porque ela é repetida por 2 vezes, mas Deus queria ensinar para ele de uma forma maravilhosa sobre Deus não tem uma única forma de agir. Escute só, preste bem atenção. Deus não tem uma única fórmula para agir, para fazer, para cumprir os seus propósitos. Talvez isso estivesse na mente de Elias. Aí ele chama Elias para sair da caverna. Saia daí, versículo 11, saia daí e fique diante do Senhor no monte. E é interessante, ele é chamado para sair da caverna. Essas manifestações acontecem. Nós temos o primeiro momento, o vento, né? Vem aquele vento forte que quebra as pedras e aquela situação toda, aquele reboliço grande. Mas o Senhor não estava. Depois vem o terremoto sacudindo tudo, mas também o Senhor não estava. Depois vem o fogo, mas o Senhor não estava. E depois, né, nessa versão diz que, versículo 12, final do versículo 12, depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Aqui, no original, é uma expressão que diz quase silêncio. Uma situação de um cicio suave e tranquilo, um quase silêncio. E nessa situação ele consegue ouvir Deus. Ele consegue saber que Deus estava ali. O que é que Deus estava dizendo para o profeta naquela situação? É como se Deus dissesse: Elias, eu tenho formas de agir diferente da que o homem imagina, o que você espera que eu faça. Que essa era a decepção de Elias. Ele não via o agir, ele não via o mover, ele não via a situação em relação à nação. Ele esperava que a nação tomasse um rumo diferente. Deus estava dizendo: Elias, eu trabalho em situações quase que imperceptíveis pelo ser humano. Quando você pensa que eu não estou agindo, ou você não consegue enxergar, eu estou lá. Eu estou trabalhando, eu estou operando, eu estou cuidando, eu estou intervindo. Irmãos, como isso é confortador aos nossos corações.
Eu creio que você e eu já vivemos situações em que nós olhamos para o nosso lado, olhamos para a direita e para a esquerda, olhamos ao nosso redor e nos dá aquela sensação de que Deus está de braços cruzados. Mas Deus está dizendo aqui para Elias: olha, Elias, eu estou trabalhando. Você pode não perceber, você pode estar olhando por uma outra perspectiva, mas eu estou agindo, eu estou cuidando, eu estou fazendo do meu jeito. Aí ele começa a trazer uma explicação para o profeta e disse: olha, e não só tem você não, você está com um pensamento muito errado acerca disso. Eu guardei 7.000 joelhos, 7.000 profetas, 7.000 pessoas que não se prostraram, que não se renderam diante de Baal. É como se Deus dissesse para Elias: Elias, eu estou fazendo, a coisa está acontecendo. Não é como você pensa, não é como você imagina. Então assim, nós nesse segundo ponto a gente vê como é que Deus cuida daquele que vive nesse momento. Mas nós temos o terceiro e último ponto, onde nós vamos já encerrar, em que Deus nos tira desse momento. Primeiro, por que nós caminhamos até Horebe? Segundo, como Deus nos trata em Horebe. E terceiro, Deus nos tira de Horebe. Sabe por quê? O Monte Horebe, a partir do exemplo de Elias, foi um momento específico. Foi um tempo ali necessário, mas não é um lugar de permanecermos. A estratégia que Deus usa para tirá-lo. No versículo 15, Deus disse para ele, depois de conversar com ele, depois de Elias ouvir a sua voz, ele diz: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, sai daí, tome o rumo, volte ao seu caminho, bora, sai daí, aí não é lugar não, você já ficou aí tempo demais. Você vê que Deus não impediu da sua caminhada, Deus não impediu que ele chegasse até lá. Então Deus deixou, chegou, falou isso: agora pronto, já viveu essa situação, agora é tempo de voltar. Sabe por quê? Porque Deus também nos tira desse momento, ou dessa situação, nos dando responsabilidades. Deus disse: Elias, ainda existem coisas para você fazer. Você pode ter achado que a sua missão acabou, mas sua missão não acabou não. E não é numa caverna não. Bora, levante-se. Vambora, vamos trabalhar. Existem coisas para que você faça, existem coisas a serem realizadas através da sua vida. Então, com isso, Deus encoraja o profeta, fala para ele que ele ainda tinha a missão de ungir o rei da Síria, que seria o inimigo exterior para tratar com Israel, ungir Jeú, que seria o inimigo, que seria um instrumento para tratar interiormente a nação, e ele teria que ungir Eliseu, que seria o seu sucessor, para dar continuidade. Ou seja, tudo aquilo que ele esperava que acontecesse não aconteceria no seu tempo, aconteceria posteriormente. Isso, a história vai mostrando que foi Jeú que exterminou a família os profetas, o culto a Baal, foi Jeú que foi exterminando toda essa situação. Então Elias tinha essa expectativa de que era no tempo dele que o culto a Baal ia terminar, mas não foi. Por isso ele se decepciona. Mas Deus disse: você tem a missão, você vai fazer parte desse processo de restauração, mas não vai ser no seu tempo e não vai ser do seu jeito. Então, é extremamente perigoso nós permanecermos por muito tempo, irmãos, encavernados. É necessário, aquele tempo era realmente necessário, mas é assim que Deus nos tira do contexto de frustração. Deus nos alimenta, trata conosco, aí diz: olha, nós temos que voltar, porque existem coisas a serem realizadas. Então, vamos fazer uma aplicação para finalizarmos. Vamos aplicar isso à nossa vida. Esse momento de Horebe é inevitável. Se você está vivendo hoje no Carmelo, glória a Deus, aleluia, que bom. Se você vive hoje o tempo de empolgação, de disposição, de coragem, de intrepidez, de ousadia, de fé, de confiança, amém. Mas saiba que pela nossa própria fragilidade, é possível, é bem provável que a gente venha experimentar também o momento de Horebe. Eu não sei qual desses períodos você está vivendo. Elias não escapou dele. O próprio Elias não escapou dele. Então eu creio que Deus permite que essa história esteja ali registrada para nos ensinar que até mesmo os grandes homens de Deus, as figuras, como eu disse no início, as grandes figuras ilustres do passado, passaram por períodos de oscilação.
períodos de Monte Carmelo e de Monte Horebe, né? É natural nós vivermos, nós passarmos por essa situação, mas esse momento não é definitivo, não pode ser definitivo em nossas vidas. É importante que você nesse momento saiba discernir, que se você está vivendo no Monte Horebe, certamente você tomou rumos, você tirou conclusões, e muitas das suas conclusões foram erradas. Muitas das suas ideias, daquilo que você chegou, não estava alinhado com o que Deus estabeleceu para a sua vida. Foi assim com Elias. Elias tinha uma expectativa, e a sua expectativa era segundo a sua própria lógica, e isso foi frustrante. Associado a muitas outras coisas, Elias se decepcionou e caminha para Horebe. Talvez essa tenha sido a sua razão, talvez esse tenha sido o motivo porque você está caminhando numa situação de caverna, está vivendo num contexto de enclausuramento das suas próprias emoções, onde você não quer mais se envolver. Talvez porque você tenha se esquecido de Deus, se esquecido de quem é Deus, se esquecido de que Deus continua, Ele é poderoso, Ele é imutável, Ele tem poder, Ele pode mudar toda e qualquer situação. Só que, meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa: as coisas não acontecem como você quer, as coisas não acontecem como nós queremos, e nem no nosso tempo. Entenda isso, as coisas acontecem no tempo de Deus e do jeito dEle. Não é no meu e nem no seu, é no jeito dele. E Elias precisava entender isso. Quando Deus se apresenta para ele ali na caverna, era isso que Deus estava querendo dizer. Eu só sei de uma coisa, que Deus é Deus em todos os períodos que a gente vem enfrentar. Se você está no Carmelo, glorifique ao Senhor. Busque ao Senhor, exalte ao Senhor. Mas se você chegou ao momento do vale, ao momento do Horebe, Deus também está contigo, porque Deus, Ele é Deus dos montes e Deus dos vales. E é interessante, para a gente finalizar, que esse entendimento partiu dos sírios, numa derrota, numa batalha de Israel contra os sírios. Essa batalha se deu numa montanha e Israel venceu. Eles chegaram a uma conclusão e disseram assim: eles venceram porque o Deus deles é o Deus dos montes. Vamos travar uma batalha no vale, né, num lugar mais baixo, porque aí eles vão perder. E organizaram uma batalha, fizeram, né, uma situação e fizeram a batalha, perderam do mesmo jeito. Israel ganhou tanto no monte quanto no vale, porque o nosso Deus é Deus dos montes e é também o Deus dos vales. Que o Espírito Santo esteja trabalhando em seu coração, que possamos entender que esse momento de Horebe, ele é necessário, mas ele é passageiro. Que esse seja um momento onde Deus esteja tratando com você. Você já ouviu grandes coisas, Deus já fez coisas maravilhosas através da sua vida, mas Deus está querendo tratar com o seu coração. Deus está querendo consertar, ajustar alguns pontos aí na sua mente, na sua vida. Esse é o tempo de você ouvir Deus e de obedecer. Tem uma palavra para Elias: bora, Elias, o que está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Não, esse aqui não é seu lugar. Não era lugar de Elias, não é o seu lugar, não é o meu lugar. Vamos voltar ao trabalho, entregar a nossa vida ao Senhor, para que o Senhor faça segundo a sua vontade. Que Deus abençoe ricamente esta palavra em nossos corações. Que Deus abençoe cada um de nós, que possamos aplicar esta palavra, que possamos crescer sobre esta palavra e entender que faz parte da vida essa oscilação, viver nesse pêndulo. Mas em todos esses momentos, Deus está conosco, Ele é misericordioso, Ele é gracioso e Ele não nos abandona. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado para conosco em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor nos ensine através da história de Elias, especificamente desse momento de Horebe, desse momento de decepção, desse momento de tristeza, desse momento que ele experimentou. Que possamos entender que esse é o momento em que o Senhor trata conosco. Vem, Senhor, tratar com aqueles que estão vivendo nesse momento, para que possam ser ministrados por Ti, para que possam ouvir a Tua voz, para que possam se levantar
e continuar a missão que o Senhor confiar em suas mãos. Eu abençoo cada um nesta oportunidade, que a mão do Senhor seja sobre nós, nos sustenta, Senhor, que possamos estar ali, ó Deus, perseverando, sabendo que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Nos abençoa, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Filho Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo paire sobre nós, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e um grande abraço.